Bom, são 19h08, já estamos com horário, né, suficiente para ir admitindo os colegas retardatários aqui no grupo, né? Outros que vão chegando vão se acomodando. E eu passo a palavra, então, mais uma vez dando as boas-vindas aqui à nossa convidada, a professora Marise Vaz Bride, né, que vai nos trazer a sua análise da obra Madrugada Suja. E passa a palavra, então, para nosso colega Alexandre Roque, que será o mediador para que ele conduza aí os trabalhos. Boa noite, eu dou as boas-vindas à professora Bride, que nos honra com a presença nessa noite, né, para debatermos sobre mais uma obra do nosso clube de leitura. Também felicito os colegas que estão aqui presentes e vou fazer aqui uma leitura do breve currículo da professora Marise Bride. Ela é graduada em Letras pela USP, 1973, é doutorada em Literatura Portuguesa pela USP em 1982. É professora doutora da USP, professora titular aposentada da UPM. Atua nas áreas de linguagem portuguesa, de literatura portuguesa, literatura da autoria feminina e ficção contemporânea. Publicou, em 2012, a obra A Sugestão Metafórica em José Cardoso Pires, pela editora Vermelho Marinho. Atualmente, lidera o Grupo de Estudos de Literatura de Autoria Feminina, GELAF, da USP. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra à professora, apenas esclarecendo que nós temos dois momentos nas nossas reuniões. No primeiro momento, a professora fica à vontade para fazer a exposição, né, que preparou, e no segundo momento a gente abre para o debate, onde os participantes podem fazer perguntas e a professora terá a oportunidade para fazer as suas considerações. Então, aproximadamente, assim, não tem digamos assim, um horário muito rígido, né? É uma reunião bem descontraída, mas a senhora tem aí cerca de 40, 50 minutos para fazer a exposição e depois, né, a gente abriria para a participação dos colegas. Então, com a palavra, a professora Brine. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eh, eu gostaria de dizer que eu tenho uma relação muito profunda com a literatura portuguesa, né? Eu sou recém-aposentada em literatura e dei aula de literatura portuguesa durante 50 anos. Quer dizer, então eu tenho um contato com a literatura portuguesa que é de grande profundidade. Desde o meu doutorado, eu sempre tenho trabalhado com literatura contemporânea, né? Eu chamo de literatura contemporânea, para começar a nossa conversa, eu chamo de literatura contemporânea em relação a Portugal, o que foi escrito após a Revolução dos Cravos. Então, a partir de 1974 em diante, eu considero a literatura como contemporânea. Eu costumo brincar um pouco, dizer que ela é minha contemporânea, né? Porque eu fui acompanhando a literatura a partir dos anos 70, no começo dos anos 70, e fui acompanhando tudo, mais ou menos tudo que saía de literatura portuguesa, né? Sobretudo na área da prosa, né? Sobretudo na área da prosa, que foi aonde eu me dediquei mais. A parte que eu me dediquei mais foi a prosa da literatura portuguesa. Mas é claro que eu acompanhei também as outras esferas da literatura portuguesa. E, por um acaso assim, mais ou menos estranho, o Miguel Souza Tavares, eu também, de vez em quando eu vou falar Miguel de Souza Tavares, porque ele tirou o D, né? O nome dele tem o D. Ele é filho de uma grande poetisa portuguesa chamada Sofia de Mello Breiner Andressen. Ele é filho dela, né? E acho que até por isso mesmo é que ele nunca
quis muito deixar muito claro isso, porque ele faz um percurso muito diferente do da mãe, né? Muito diferente. Para começar, que a Sofia era da área da poesia, embora tenha escrito prosa também, né? Mas ela fez, sobretudo, ela é conhecida como uma grande poetisa. E no caso do Miguel, ele nasceu em 72. Não, 52, desculpa. Nasceu em 1952, um ano depois de mim. Eu nasci em 51, eu tenho 72 anos, ele tem 71, portanto, né? E a, a carreira que ele fez, ele estudou direito e ele estudou direito e jornalismo e se dedicou ao jornalismo. Ele abandonou o direito e se dedicou ao jornalismo. E quando eu o conheci inicialmente como escritor em Portugal, ele era jornalista, exclusivamente jornalista. E só agora, já no nosso século, é que ele publica literatura. Ele publica literatura. Quer dizer, antes havia, se a gente pode considerar que outros livros que ele escreveu hoje possam ser vistos como literários, mas ele não escrevia como literatura. Só a partir de 2003, quando ele escreve O Equador, é que ele passa a escrever literatura como tal, né? Romance, né? Ele começa a escrever romance. Antes ele tem crônicas, etc., tal, publicadas, mas só depois do Equador é que ele passa a ter uma visibilidade, inclusive do ponto de vista literário. Há um detalhe em relação ao Equador, que eu apenas vou falar rapidamente disso, que é o fato de que ele vai rever um período da história, que é o começo do século XX, e que é um período ainda do final da monarquia portuguesa. É um período muito pouco discutido, né? Muito pouco discutido na área da literatura, não na área da história. Da história tem muito estudo que foi feito e que continua sendo feito sobre o período. Mas ele vai se dedicar a esse período final da monarquia em Portugal, né? Quando ele escreve Equador. E Equador se passa, em grande parte, em São Tomé e Príncipe, né? Onde ele vai ser o governador. Ele vai ser o governador daquela colônia, né? Está tendo um problema com a Inglaterra, etc., tal, e daí ele escreve. Então, a gente, desde o começo da sua carreira como literato, ele vai se direcionar para essa questão de rever a história. Isso é uma tendência da literatura portuguesa que ocorre, uma das tendências que ocorre depois de 74. Porque em 74 termina um período de ditadura do Salazar, que durou quase 50 anos. Então, é claro, todo período muito fechado, muito assim, com pouco arejamento para a cultura ele precisa ser revisto. E daí começa a surgir uma revisão não só do período ditatorial, mas de toda a sociedade portuguesa como um todo, né? E no caso do Miguel de Sousa, Miguel Sousa Tavares, né? Ele começa nessa diretriz, né? Ele começa nessa diretriz. E só nesse quarto romance, quer dizer, os outros romances são Rio das Flores, que em parte se passa aqui no Brasil, né? Depois No Teu Deserto e, por fim, Madrugada Suja, que é de 2013. Então, entre o Equador e o Madrugada Suja são 10 anos e 2 romances no meio. Equador tem uma grande recepção em Portugal e me parece que é um trabalho bastante consistente, porque ele usa a linguagem de uma camada social mais elevada, né?
Então, ele está falando, ele próprio vai ser um governador, as pessoas com quem ele se relaciona são todas pessoas de um nível cultural mais alto, né? Então, com isso, ele usa uma linguagem que, numa certa medida, é a linguagem do grande realismo do século XIX e que ele continua utilizando já no século XXI, né? Quer dizer, ele está escrevendo no século XXI, mas como o período é o começo do século XX, ele usa esse tipo de linguagem. E agora, quando nós vamos chegando mais perto, quer dizer, à medida que ele vai chegando mais perto e contando histórias mais próximas, é que eu acho que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Eu vou explicar por que isso, né? Então, no Madrugada Suja, ele está falando de um período muito próximo de nós, né? Ele está falando depois de 1974, que é o período da Revolução dos Cravos, né? Ele está falando, entrando por esse período, por essas 3 décadas que são posteriores à Revolução dos Cravos, um pouco antes, né? Tem um pouco antes, porque há personagens anteriores, né? E ultrapassa um pouco, assim, essas 3 décadas, chegando praticamente aos tempos atuais. Dentro dessa concepção é que eu acho que a linguagem dele pode ser um pouco mais complicada, se vocês me permitem apontar, né? Então, vou pegar o Madrugada Suja e vou discutir um pouquinho com vocês. Em primeiro lugar, logo que eu tomei contato com esse romance, eu fiquei pensando, é claro que a gente está se antecipando quando faz isso, né? Mas isso é mais ou menos normal. Como ele diz que é a partir da Revolução dos Cravos e as suas consequências e todos os problemas que surgiram posteriores à Revolução dos Cravos, a gente faz uma coisa que, como eu disse anteriormente aqui em A Boca Pequena, falei antes de todos entrarem, às vezes a gente acaba por misturar um pouco as pessoas com as obras. E como ele tem um perfil muito polêmico, ele arruma vários tipos de dificuldades na sua própria profissão, quer dizer, ele tem problemas com outras pessoas, né? Eu fiquei pensando se ele não está, o que ele estava falando, do que ele estava falando com Madrugada Suja. E eu pensei que talvez, inicialmente, eu pensei, né, que tivesse alguma relação com a própria Revolução dos Cravos. E tem, mas a Madrugada Suja em si não é a madrugada da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos, ela foi uma grande festa. Ela foi uma grande festa, né? Há um filme, inclusive, chamado Capitães de Abril, que eu aconselho que vocês, se vocês tiverem interesse, assistam esse filme, né? Porque há uma versão leve do que aconteceu na madrugada em que há a Revolução dos Cravos. E há muitas outras obras que tratam do momento da Revolução dos Cravos. E esta também trata, em parte, da Revolução dos Cravos e suas consequências, seus desdobramentos, né? E, nesse sentido, é que eu falei que, às vezes, a gente se deixa contaminar, e isso é muito comum quando a gente trabalha com literatura contemporânea, se contaminar em relação às coisas que a gente sabe do autor real, né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, que há certo viés ideológico no jornalismo que ele realiza. E isso vai transparecer, em alguma medida, nessa obra. Muito menos aparece no Equador, porque no Equador, como ele está voltando para um momento outro, isso não afeta, né? Ele está falando de um período anterior. Mas, de qualquer maneira, eu diria que, entre todas as possibilidades literárias do contemporâneo, ele tenta fazer uma revisão histórica, que agora
é uma revisão histórica de algo muito próximo de nós, e por isso mais polêmico, certo? Bom, isso é uma das vertentes do processo da construção desse livro. Outro aspecto da construção desse livro é a forma que ele utiliza a narração, os narradores que ele utiliza dentro da obra. E eu fiz um levantamento não rigoroso, só para que a gente pudesse conversar, e a gente consegue perceber muito claramente que há uma troca de narradores, né? Mas só que essa troca de narradores ela é feita de uma maneira absolutamente ilegível, coisa que não era comum no século XX. No século XX, muda o narrador, muitas vezes a gente não sabe que mudou o narrador, então, às vezes, as obras eram escritas de tal maneira que só mesmo através de um trabalho muito profundo de interpretação e de análise é que se chegava a compreender profundamente essas obras. Essa não, uma obra perfeitamente legível, porque não há confusões em termos da constituição desses narradores. Em geral, os narradores em primeira pessoa, que, por exemplo, logo no primeiro capítulo é em primeira pessoa, e é justamente o Felipe que está contando a história. No começo a gente não sabe o nome do Felipe, né? Mas é ele que está contando a história. Ele está rememorando a tal da madrugada suja, onde há aqueles acontecimentos, todos eles já estão no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo da obra. Isso faz com que a obra, para uma pessoa um pouco experiente, seja muito previsível. Ela é bastante previsível, né? Quer dizer, é possível, com os dados iniciais, quase que montar todo o trabalho. Ele, inclusive, fala num determinado momento de uma das suas entrevistas que o livro anda por si só. Quando um livro anda por si só, ele é narrado sozinho, ou seja, que ele vai seguindo a história de acordo com aquilo que ele começou, né? E que, portanto, todas as outras partes são consequência da primeira, né? Isso já dá uma grande dica para nós, né? E, por outro lado, mostra uma outra postura de narrar, que ele não narra com dificuldades, apresentando maiores dificuldades para os leitores. Ao contrário, é uma leitura que flui muito bem. Então, a segunda característica, que também está presente em outras obras contemporâneas, é a característica de voltar a contar uma história. Porque o século XX foi complicado em relação a isso. O século XX não contava histórias. A grande exceção é o Saramago. O Saramago é um grande contador de histórias, né? Então, quando nós pensamos em outros escritores portugueses, por exemplo, muitas vezes há muitas sugestões e nuances e matizes na narrativa que complicam a leitura e que, portanto, dificultam a compreensão da história. Esta não. Esta é uma leitura, já no caso do Equador isso ocorria, também acontece nos outros romances e também acontece em Madrugada Suja, né? Então, é mais ou menos fácil de prever o que vai acontecer. Ele tem alguns truques narrativos, digamos assim, né? Ele tem alguns truques, e eu já vou falar deles já já. Mas, voltando à questão do narrador, um dos narradores mais frequentes é o Felipe. É o Felipe, que é o arquiteto, que participou da Madrugada Suja, né? E que depois vai participar de todos os outros acontecimentos importantes do romance, como, por exemplo, a questão da corrupção, a questão da denúncia de corrupção para um candidato que vai ser primeiro-ministro. Diga-se de passagem, a estrutura da sociedade portuguesa, como acho que todos sabem, mas em todo caso eu falo, né?
a figura principal é o primeiro-ministro, como na Inglaterra, o primeiro-ministro que é importante, não o presidente, né? E lá tem presidencialismo, né? Mas a estrutura da sociedade, o governo é definido pelo primeiro-ministro, né? E daí nós temos, então, as narrações de outros personagens, do pai, Francisco, da mãe, nós temos não diretamente como narradora, mas através das cartas, da carta da mãe, né, que é a Maria da Graça, o pai é o Francisco, né? Depois tem o avô, Tomás da Burra, que também fala como narrador, a avó Filomena, que também aparece como narradora, né? E também o outro pai, digamos assim. Eu fico um pouco preocupada, não sei se eu posso fazer todos os spoilers, que eu gostaria de saber se todo mundo leu, né? Ou se eu posso fazer todos os spoilers. Pode ficar à vontade, professor. Então, Quem o está outro discutindo a pai obra, a senhora tem fica à um vontade. pai, tem outro pai, né? E o outro pai também vai fazer a narrativa, né? E, por fim, vai também aparecer, né, uma outra narradora que, inicialmente, nós pensamos que é a Maria, e depois nós sabemos que a Eva Maria é a mesma, né? Mas aqui no romance, foi isso que eu falei, que às vezes aparece uns pequenos truques que ele utiliza, né? Então, aparece a Eva também narrando, né? Os acontecimentos que estão naquele momento. Mas o que acontece nesse romance, né? Então, o que acontece no romance? O primeiro capítulo é a cena inicial, que é o mote do livro todo, é o tema do livro. Todos os outros fios da narrativa, eles confluem para esse primeiro capítulo, né? Que é um capítulo em que há uma cena quase que assim, acontece meio atabalhoadamente por parte do Felipe, inclusive ele se diz, o nome que ele diz que ele tem para Eva, que chega perto dele, né? E chegando, ele diz que ele chama Alexandre, né? Então, esse também é um outro procedimento que ele usa, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que esse nome, ou esse codinome Alexandre, que não é o nome do Felipe, vai deixá-lo silenciado por muitos anos. O acontecimento dessa primeira noite, que é um abuso meio involuntário da parte dele, né? Mas, de qualquer maneira, há um abuso, né? Um abuso sexual de uma menor, né? Esse é o mote da questão central do eventual crime que teria acontecido, né? E ele está com o Alexandre, que é o Felipe, né? Ele está com outros dois rapazes, né? Com João Diogo e com José Maria, né? E esses três é que participam desse processo de abuso sexual. Eu, como trabalho com literatura de autoria feminina e como trabalho muito com as questões das mulheres, eu acho assim bastante estranho que mesmo depois de desvendado todo o processo, apareça assim como uma espécie de... O livro deixa as coisas como se realmente ele não tivesse feito nada de errado. Ele tenta dizer isso, que ele não fez nada de errado, né? Que ele não é o culpado de tudo aquilo, e ele vende essa versão. Eu quero chamar a atenção que toda narrativa em primeira pessoa, e vocês sabem muito bem disso, né? Ela é
uma narrativa que tem que ser levada em consideração, que é um ponto de vista. É um ponto de vista. E vocês sabem muito bem disso, né? Quem conta a sua história, conta a história da maneira como é para ser contada, por várias razões, né? Então, há outros sinais de todos os comportamentos desse Felipe que aparecem no texto. E esses sinais são sinais de um procedimento, no mínimo, complicado, né? Com muitas justificativas, há muitas explicações. Ele perde a mãe aos 4 anos, né? Ele é cuidado pela avó e pelo avô. Depois ele descobre que nem a avó nem o avô são avós de sangue dele e tudo mais, mas, de qualquer maneira, o comportamento dele é um comportamento um pouco estranho. E o ponto de vista geral é aquele que domina. Então, embora haja essas vozes, por exemplo, a voz do Felipe, a voz do avô, a voz da avó, a carta da mãe, os cadernos do pai não biológico, né? Do pai que é o marido da mãe, apesar de todos esses aspectos que vão somando, há uma única padronização de vozes. E essa padronização de vozes se dá pela linguagem. Eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor, porque eu acho que está confuso, né? A linguagem de todos é uma linguagem homogênea. É uma linguagem homogênea. Apesar de que as pessoas são muito diferentes, as personagens são muito diferentes, né? Então, por exemplo, se nós levarmos em consideração uma questão que aparece num outro romance, um romance da Lídia Jorge, que se chama O Dia dos Prodígios, né? Esse romance da Lídia Jorge, do Dia dos Prodígios, que é exatamente de 1980, ou seja, no finzinho da primeira década depois da Revolução dos Cravos, ela está contando, inclusive, a Revolução dos Cravos. E de onde ela conta essa história? Através de personagens de uma aldeia. Vejam que é igual. Aqui também tem uma aldeia, né? Aqui também tem uma aldeia. Só que as pessoas da aldeia, do Algarve, elas não falam como uma pessoa da cidade, em absoluto. Então, há todo um trabalho de linguagem para representar a fala das personagens da aldeia, que, diga-se de passagem, em geral, são analfabetas. Elas são de uma tradição oral. Mal comparando, para que vocês entendam isso, é como, por exemplo, o trabalho de linguagem de Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa tem um nível altíssimo, né? Do ponto de vista da sua formação, do seu conhecimento, né? Ele era um embaixador, não, mas ele era dessa área, da área, como é que chama mesmo isso? Agora me escapou, porque vocês são magistrados e agora me escapou. Da diplomacia. Diplomata. Da diplomacia, né? Então, ele era da diplomacia, ele era um homem extremamente culto. E quando ele vai escrever, ele escreve imitando, com os recursos que ele tem, inclusive de altíssima qualidade vocabular, ele reproduz a fala dos homens do sertão. E a Lídia Jorge também faz isso. Ela faz isso com as personagens da aldeia. A única coisa que é da aldeia do Algarve, não é a aldeia do Alentejo, certo? Mas é uma aldeia do Algarve. Aqui não, todas as personagens têm o mesmo nível sociolinguístico. Todas falam, então nós não podemos pensar, por exemplo, em pluralidade de vozes,
porque há um autor que padroniza a voz de todos. Ficou claro o que eu quero dizer? E isso faz com que o livro seja muito fácil de ler, nesse sentido, sem sombra de dúvida. Mas há problemas. Eu queria chamar a atenção para um problema, assim, que me chamou muita atenção, né? Tem no capítulo 8º, a narradora é a avó Filomena. Em determinado momento, ela fala da aldeia. Ela fala da aldeia e conta que o doutor, agora esqueci o nome dele, o doutor não sei o quê, né? Estava que foi uma pena que ele tivesse morrido sem ver a Revolução dos Cravos, né? E em seguida há uma conversa, ela conta uma conversa, e é interessante porque ela não poderia saber daquela história, ela não poderia saber, porque o tempo todo no livro eles dizem assim, tinha o espaço dos homens e o espaço das mulheres. As mulheres iam ir para a igreja, e os homens iam ou para a barbearia ou para o bar. E daí ela conta, quer dizer, é uma escapada do autor, né? E daí ela conta essa história, e daí ela fala que ele diz, né? Ele começa a discursar, e assim, com muita... Eu tenho aqui até a página, vou até ver o nome dele. Só um minuto. Doutor Chagas? Como? Doutor Chagas? Isso. E que ele fala, né? O doutor Chagas, que ele fala, né? Ele vai fazer um discurso, etc. Tal, e ele fala que o culpado de tudo é o Napoleão Bonaparte, né? É o Napoleão Bonaparte. E daí todo mundo para falar, uai, mas como Napoleão Bonaparte, Polônia, invasão, Segunda Guerra, como é que é isso? Né? Não é possível, né? E daí ele diz assim, daí ele fala de novo e fala Stalin. Isso é para dizer que ele está perdendo a memória, etc. Mas uma pessoa da aldeia, com o nível dessa avó, dificilmente saberia essas coisas. Até porque, no mesmo capítulo, na página 127, ela fala que ela não sabe direito onde era Moçambique. Né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que há um autor que modaliza o discurso e que torna esse discurso mais ou menos homogêneo. Ficou claro o que eu quis dizer? Né? Então, não há uma diferenciação entre as personagens. As personagens todas falam português, se não de altíssimo nível, não é o caso, mas todos falam um português que é possível de se entender. Tudo que está escrito é legível, né? E isso vai numa direção diferente do que ia a literatura do século XX, que fazia essas diferenciações, que trabalhava com a questão da linguagem de uma maneira muito profunda. Então, como eu disse, né, mal comparando com o próprio autor, no período do livro do Equador, desculpa, gente, no Equador, ao contrário, as coisas estavam muito tranquilas para ele desenvolver, porque ele usa um padrão de linguagem alta para personagens elevados, né? Quando ele, inclusive, trata de personagens diferentes, por exemplo, os que aparecem como escravizados na ilha, né? Em São Tomé e Príncipe. Oh, meu Deus, desculpa. Só um minuto, vai. Deixa eu tomar essa água direito. Quando ele fala dos escravizados, eles sequer falam português. Então, ele não tem esse problema lá. Mas aqui ele tem. E a maneira como ele resolve é um pouco complicada, certo? Não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer. E daí ele vai engendrando todo esse processo, né? E ele vai criando, como eu disse, algumas dificuldades para o leitor, mas que são muito pequenas para um leitor experiente. Por exemplo,
quando aparece a magistrada, que ela faz, inclusive, magistratura, né? A juíza, que o chama, né? Imediatamente eu já sabia quem era, né? Embora ela use outro nome. Ela usa outro nome, né? Ela usa dois nomes. Ela usa, na primeira vez, quando acontece o primeiro episódio, a primeira cena em que acontece tudo aquilo, que ela é abusada, depois ela é atropelada, né? Que é o primeiro capítulo, ela é chamada de Eva, né? E depois ela é chamada de Maria, né? Eva Maria. Então, na verdade, ela é Eva Maria Ribeiro Rodrigues. E daí ela usa dois nomes, ela deixa dois nomes para trás e usa como magistrada o nome Maria Rodrigues. É uma espécie de corte, isso é interessante, mas, de qualquer maneira, né? Na hora que eu li, eu já sabia de quem se tratava, né? E no final há uma abertura para uma aproximação entre eles, uma aproximação afetiva, emocional, né? Quer dizer, ela nunca se esquece do Alexandre o Grande, ela nunca se esquece. Ela é uma menina, tem 16 anos, né? Tá certo? E ela nunca se esquece dele. Então, no final, há uma espécie de aproximação que, vamos dizer assim, resolve toda essa dramática que estava estabelecida, né? Mas é muito complicado dizer que as coisas podem se resolver dessa forma, a não ser no plano do ficcional, né? E no plano do ficcional, o que dá sustentação, cimento para esse procedimento é uma linguagem que iguala todas as coisas, que torna todas as coisas palatáveis, como eu havia apontado. Vejam, na aldeia, eu quero chamar atenção para vocês para algumas coisas. Na primeira parte, que a primeira parte chama aldeia, né? E a segunda parte chama o mundo, né? Na primeira parte, que chama aldeia, a aldeia é típica de Portugal naquele processo, né? Como eu falei desse texto da Lídia Jorge, O Dia dos Prodígios, fala exatamente das aldeias. E as aldeias elas foram desaparecendo à medida que Portugal houve o 25 de abril de 1974 e posteriormente houve a entrada de Portugal num processo diferente de sociedade, houve um avanço da sociedade portuguesa no sentido de uma sociedade mais aberta e do ponto de vista de um desejo inicial de entrar no que na época chamava Mercado Comum Europeu, e que realmente eles entram, né? Portugal passa a ter um procedimento, um processo de esvaziamento das aldeias que, aliás, aconteceu no mundo inteiro, né? E de urbanização das populações. Então, ele apanha um tema que é um tema realmente muito importante, que é esse desaparecimento das aldeias. Mas só que ele não aparece aldeias exatamente como, por exemplo, no caso da Lídia Jorge, que realmente a aldeia é um lugar afastado do mundo. Este não. Esta já é uma aldeia que não está totalmente isolada do mundo, como acontece no caso do Dia dos Prodígios. E, inclusive, há duas cenas no livro da Lídia Jorge que aparecem também no caso do Miguel Sousa Tavares, nesse livro, Na Manhã Suja, né? Um é aquela relação entre o padre e a professora. O padre e a professora que habitavam o universo de paixões e de emoções do pequeno menino, do menino que ia à escola, né? Então, esse que era o Felipe, né? Então, quando ele descobre que há um verdadeiro escândalo na aldeia, porque o padre,
né, que é o padre Anselmo, tinha tido um caso com a professora Fátima e descobriram o caso. Esse caso dos dois aparece, tem uma longa tradição em Portugal de discussão disso, que tem uma visão, por um lado, é um país muito religioso, muito católico, e que foi, durante o período salazarista, muito católico, né? E, por outro lado, né, há uma grande reação a essa religião católica, que era uma igreja católica muito conservadora em Portugal, desde o século XIX, e um anticlericalismo que nasce lá com o Ecer Queiroz, o crime do Padre Amaro, né? O crime do Padre Amaro, ele é um representante dessa circunstância, né? É justamente uma mulher que não é, no caso, de uma aldeia, de uma cidade, de Leiria, mas que tem contato com o padre e tem uma série de outras questões importantíssimas no crime do Padre Amaro, por exemplo, uma ideia de que há uma hereditariedade entre os comportamentos da mãe e da filha, né? A mãe é mulher de padre, então acaba sobrando para a filha ser também mulher de padre. E no caso da Lídia Jorge também aparece isso. Só que, diferentemente, o padre vai embora da aldeia, vai embora, né? Aqui não, o padre fica, e nem é culpabilizado, não, a culpa é da mulher, né? E essa ideia da culpa ser da mulher, ela aparece em várias circunstâncias desse romance do Madrugada Suja, né? Mesmo quando ele está falando, ele não sabe ainda que a Maria Rodrigues, né? Ela é a Eva, ele não sabe. Mas ele diz, não, eu não tive culpa, foi ela que se atracou comigo, etc. Tal. Quer dizer, ele não levou em consideração o risco que todas as pessoas da área de vocês sabem disso, né? Os riscos que ele estava correndo ao participar do processo, né? Quer dizer, então ele não avaliou os riscos, né? Então, isso é um procedimento que todos nós sabemos, né? Como uma multa de trânsito. Não, ele bebeu e dirigiu, né? Então, ele não avaliou os riscos e mata alguém. Pronto. Aí não morreu, mas é o caso, né? De levar isso em consideração. Então, há uma atenuação das culpas, embora às vezes ele seja, no caso do padre, ele é bastante irônico e aponta que o padre não podia ter culpa, né? Por quê? Por causa disso, né? Não tinha culpa, né? Então, há uma tradição para discutir essas questões. E no caso dos revolucionários que chegam à aldeia, também há isso no livro da Lídia Jorge. Os revolucionários chegando na aldeia. Só que para a aldeia da Lídia Jorge, quando os revolucionários chegam, as pessoas da aldeia, de um modo geral, não entendem nada, não compreendem o que aqueles homens que vêm da Revolução falam, né? E há muitos depoimentos de pessoas que viveram aquele período que dizem realmente que muitas vezes nas aldeias, nos lugares mais isolados de Portugal, eu fui a Portugal a primeira vez depois da Revolução dos Cravos, em 83. Eu fui a um lugar que não tinha telefone. E não era uma aldeia, era uma cidade pequena. Não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio. Isso em 83, já em 83. Né? Então, para vocês verem, 83 são 9 anos depois da Revolução dos Cravos. Então, essas aldeias que foram desaparecendo, elas eram muito isoladas, de um modo geral. E daí elas acabam por ser incorporadas pela grande estrutura da Europa. A Europa comprava, às vezes, aldeias inteiras, principalmente no Algarve, porque o Algarve é mais quente, né? Ao sul de Portugal, totalmente o sul. Então, como é mais quente, compravam a aldeia inteira, reformulavam e faziam colônia de férias
para outros europeus, que para eles aquilo era, no inverno, era uma maravilha, né? No verão, então, nem se diga, né? Então, esse tipo de coisa, às vezes comprando uma aldeia inteira e transformando aquilo num, entre aspas, resort, né? Isso aí é já um processo de capitalização do processo todo. Diga-se de passagem que a questão da corrupção passa por aí, porque é justamente a tentativa de fazer um empreendimento grande, né, com uma espécie de clube de golfe, junto com um empreendimento imobiliário, e é aí que ele descobre toda a trama da corrupção que vai afetar a relação que ele tem com o pai verdadeiro, a relação vai afetar, não, vai colocá-lo diante do pai, né? Ele nunca quis ver o pai, mas quando ele descobre que é o pai e que é o candidato a primeiro-ministro, isso passa a ser fundamental para ele que aquilo não aconteça. Isso é uma outra coisa que eu acho que é um pouco idealizada, essa figura do Felipe como uma espécie de... ele está certo de ir contra a corrupção e tudo mais, mas ele é visto como uma espécie, muitas passagens, ele é visto como um idealista, como um Don Quixote, alguém que é incorruptível, etc., quando ele também tem essas contradições. Então, o romance, nesse sentido, é bom, porque ele mostra essas contradições, nesse sentido, né? Ele mostra essas contradições. E essas contradições todas acabam por estabelecer essas relações complexas que são tratadas dentro do romance, né? Também é o caso da mãe do Felipe. A mãe do Felipe tem um caso com esse médico que vai ser o candidato, né? Que vai ser o candidato a ministro. E com esse caso também é um pouco ambíguo. Na própria carta há uma ambiguidade muito grande, né? Quer dizer, eu sabia que eu queria ficar com você, a carta é dirigida ao Francisco, ou seja, ao marido, né? A mãe não entrega a carta para o marido morre sem saber disso, né? E outra coisa é que todas as personagens, elas são todas, inclusive o Francisco, etc. Tal. Francisco vai para a Revolução, vai participar do processo da Revolução, indo para aquela fazenda, né, em que ele vai produzir dentro de uma fazenda coletiva. Mas ali ele também já tem as suas dúvidas, ele também já não entende muito bem qual é a política. Então, os valores políticos e ideológicos do livro também são igualizados. O avô não tem partido, o filho não tem partido, o neto também não tem partido, não há partidos, eu estou fora da política e, portanto, eu sou impoluto, sou mais correto, reto do que os outros. É claro que tudo isso que eu estou falando vai se entremeando dentro do texto. Então, isso também reverbera uma igualdade que o escritor cria para essas personagens. Quer dizer, os que são corruptíveis são os políticos, são os que cometem as coisas fora desse padrão que seria o padrão inicial daquela aldeia que desaparece e que, no final, vai ser retomada pelo próprio neto. Ele pensa, não, eu vou trazer de volta, né, a aldeia, né? Então, o livro acaba aberto. Ele acaba com essa aldeia que pode renascer, né? E ele acaba também
de uma maneira em que aquele casal improvável, absolutamente improvável, que seria o da Eva com o Felipe, ele fica no ar, né? Melhor do que se ele tivesse aproximado os dois definitivamente, sem sombra de dúvida. Mas, de qualquer maneira, isso está lá, está no ar, e quem leu, com certeza terá sentido essa possibilidade, né? Vejam que quando a Maria Rodrigues, que é a Eva, né? Ela vai fazer o teste, ela pede o teste de sangue e pede o teste de esperma, né? O que está implícito? Não, eu não gozei na boca da mulher, então eu não tenho culpa. É um pouco problemático tudo isso. Me parece muito problemático, né? Inclusive para que houvesse a possibilidade de uma aproximação entre esses dois, né? Eu não sei como é que está o meu tempo, se eu tenho mais tempo para falar, tenho muitas coisas, mas eu acredito que seria importante, talvez, eu acho que eu já falei os 50 minutos, Não, né? mais uns 10 minutos, professora. Que você querem que eu fale mais um pouco. Tá. E daí depois nós podemos conversar, tá? Isso. Então, eu gostaria de chamar atenção para essas duplicidades. Há várias duplicidades no livro, né? Que são as estratégias narrativas que o autor usa, né? A duplicidade Felipe e Alexandre, que encobre o Felipe, né? Tem a duplicidade do pai verdadeiro e do pai biológico e do pai marido da esposa, né? Tem a carta da Maria, tem os cadernos do Francisco, quer dizer, são coisas que ele vai utilizando para compor o todo, né? Para compor esse todo, né? Tem a Eva, que é Eva Maria Ribeiro Rodrigues, né? Então, ela fica Eva Ribeiro Maria Rodrigues, né? E, na verdade, é uma pessoa só, né? Tem outras coisas que são interessantes, né? Por exemplo, da Gualdina, não sei nem como se fala isso, né? Porque se fosse Galdina era sem o U, né? Gualdina, né? A Gualdina é aquela moça que aos 17 anos ela foge de lá da aldeia, e ela, a Gualdina, né? Se vocês se lembram, ela era vista pelo próprio irmão e pelo Felipe, né? Então, ele subia numa árvore lá, ou num banco, sei lá o que era, eu agora já esqueci, né, do detalhe, né? E ele olha a Galdina. Daí essa Galdina, ela também tem um outro nome. Daí ela passa a chamar Vera, né? Quando ela se torna garota de programa. Aliás, eu acho que, às vezes, tem umas coisas que talvez vocês não saibam o que quer dizer, né? Então, rapariga de alterne é garota de programa, né? É garota de programa. Porque se há alguma coisa que se modificou muito, por exemplo, do Essa de Queiroz para nós, é o vocabulário do dia a dia. O vocabulário do dia a dia em Portugal é o que mais se modificou, né? Então, e ele usa muitas expressões que são do dia a dia, né? Ele usa expressões que são e que ele usa em todas as esferas, em todas iguais. Quer dizer, ele, como um homem que nasceu no Porto, que viveu em Lisboa, né? E que conhece o Portugal, etc., tal, ele usa um mesmo padrão de linguagem, né? Então, a Galdina também ela tem essa dupla face, né? Ela é Galdina e é Vera Lúcia, né? Quando ela se torna garota de programa, ela é Vera Lúcia. E isso ele vai fazendo também um jogo com os narradores, porque ou é o narrador em primeira pessoa,
ou é um narrador em terceira pessoa que, de repente, dá a voz para a primeira, ou então o contrário. Ele começa em primeira pessoa e, às vezes, quando ele põe o diálogo, etc., tal, e faz os comentários, né? Aquilo que são os comentários, ele volta para a terceira pessoa. O que significa o... Eu já falei do narrador em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa, ele não é confiável, certo? Ele não é confiável nunca, né? Então, eu vou dar sempre o exemplo maior que nós temos na nossa literatura, que é o Machado de Assis com o Dom Casmurro, né? Dom Casmurro é uma história incrível, incrível, porque ela é contada em primeira pessoa. E quem que está contando? É o Dom Casmurro, não é o Bentinho. O Bentinho era o moço, né? Que vai até a vida adulta, né? E o Dom Casmurro é o homem que está sozinho. Ele está sozinho e ele precisa se defender. Ele precisa se defender. Então, como ele precisa se defender, ele conta a história tal qual ele quer. Outra coisa, ele é justamente da área da magistratura, né? Então, o que ele faz? Ele usa os recursos da linguagem para se defender. A mulher, o filho e o pseudo ou possível amante da mulher, certo? Estão mortos, todos três, né? Então, a quem ele está querendo defender? A quem ele está querendo convencer? A si próprio. A si próprio. Esse é a narrativa em primeira pessoa. A narrativa em terceira, ela aparentemente, nem sempre só aparentemente, ela pretende sedimentar uma ideia mais objetiva. Então, ele alterna também, são várias coisas, né, que eu estou tentando mostrar para vocês. Ele alterna esses dois focos narrativos. Vejo que o 2 está muito presente aqui, né? Nos nomes, nos acontecimentos, né? Também eu tenho dois universos, da aldeia e o universo das cidades, né? Ainda que cidades pequenas, etc. Tal, mas são pessoas que foram à universidade, etc. Tal, foram ao mundo, como o próprio livro escreve, né? Tem o primeiro capítulo, depois tem a aldeia e tem o mundo. Outra coisa que eu acho interessante são os títulos dos capítulos. Eles dão ideia da passagem do tempo, não no sentido cronológico, né? Vamos ver só um exemplo aqui, para vocês perceberem, né? Não, então, portanto, não é no sentido cronológico. Mas o primeiro capítulo chama Madrugada, que é o nome do livro, né? Madrugada Suja, certo? O segundo capítulo chama Aurora. Veja, a Aurora já se passa na aldeia. Então, é na aldeia, né? O capítulo seguinte se chama Alvorada. Quer dizer, ele reforça a ideia de que toda a origem dele é a aldeia. A aldeia que é importante, certo? É o momento, apesar de todos os sofrimentos e tudo, tanto que ele volta para a aldeia. Ele volta para a aldeia. É lá que ele quer fazer o resto da vida dele. Quando ele larga o emprego, vai para a aldeia, certo? É aqui que eu vou fazer as coisas, né? Depois, o quinto capítulo chama Tarde. Depois, Crepúsculo. Então, cada um desses títulos, eles vão apontando para questões internas daquilo que está sendo contado, né? Porque, por exemplo, no Crepúsculo, o Francisco, ele já está lá na fazenda comunitária, etc. Tal, né? E ele começa a desacreditar na Revolução. Ele começa a desacreditar da Revolução. Então, todos esses procedimentos, eles vão igualando as partes. É isso que eu estou pretendendo mostrar, né? E depois chama Meio-Dia, depois que é o da Galdina, né? Depois é Vésperas. Vésperas é muito interessante, porque Vésperas
Tem um livro, inclusive, que se chama Vésperas, que é de uma escritora brasileira, e é claro que eu vou esquecer o nome dela agora, embora eu já tenha escrito sobre ela, é claro que eu vou esquecer. Esse véspera também quer dizer um momento de oração, né? É um momento de oração em que tudo se coloca definitivamente. Vésperas é o momento em que a avó entrega pro neto a carta da mãe, em que se revela que ele tem um outro pai. De repente, ele não tem avô, avó, mãe, só tem mãe morta, e o pai que ele conheceu não é pai dele, né? Então, se revela o outro pai, né? Então, esse jogo que é feito dos espaços, dos tempos e da simbologia como um todo é bem feita, né? Ainda que, como eu disse para vocês, haja uma espécie de homogeneidade ideológica no processo, né? Deixa eu ver o que mais. Acho que agora já foram os 10 minutos, mas eu posso continuar falando, eu tenho muita coisa para falar. Mas eu preferia conversar, se vocês concordarem, porque cada pergunta que eventualmente vocês façam, eu vou discorrer. Já sei, eu falo muito, né? Tudo Então, bem, tudo bem. enfim, né? Só para terminar, então. Eu gostei do livro, mas gostei mais do Equador. Gosto mais do Equador, né? Gostei do livro, mas acho que esse livro aqui ele é menos instigante que outras obras que foram escritas sobre esse mesmo período, né? Como a da Lídia Jorge, que eu acabei de citar, O Dia dos Prodígios. Aliás, tem outra posterior que também é na aldeia e também é interessante, certo? Que é o Cais das Merendas. Cais das Merendas é assim, só para vocês saberem, Cais das Merendas é um lugar de piquenique. Cais das Merendas, né? Então é tipo assim, cidade da praia aí, da Praia Grande, né? Que as pessoas vão de ônibus e fazem uma coisa desse tipo. E eles todos trabalham num resort que está sendo construído, né? Então é todo o choque cultural dessas mudanças todas. Tem pessoas querendo conversar, eu prefiro, se você concordar. Professora Bride, muito obrigado pela sua exposição, né? A primeira parte do nosso encontro aqui foi muito interessante, muito proveitoso. Eu acho que esclareceu bastante tanto sobre o autor quanto sobre a obra. Nós já temos aqui alguns colegas inscritos. Eu vou aqui pela ordem aqui das mãozinhas que levantaram. A colega Daniela. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora. Professora, eu senti na fala da senhora uma crítica à postura do escritor em relação à posição em que ele põe as mulheres na narrativa, né? Ou foi uma impressão minha? Uma Não, crítica. com certeza. Uma crítica à postura da Maria, né, em relação a tudo que aconteceu, uma crítica a ele em relação a criar essa desculpa para uma aproximação da vítima do agressor que não que em nenhum momento reconhece a sua condição de agressor, né? O tempo inteiro se desculpando. Eu vi, uma crítica, agora eu gostaria de saber, uma crítica da senhora à posição do escritor. O escritor, eu não conhecia esse escritor, me foi apresentado agora no grupo. Existe, vamos dizer assim, existe realmente, o escritor realmente, vamos dizer, passa a mão nesse tipo de postura da sociedade portuguesa em relação à mulher, ou ele também está fazendo uma crítica à sociedade portuguesa
Olha, Porque não é só a Maria, né? É a questão da mãe, né? A mãe com o caso com o médico da aldeia, e daí a mãe tendo que espiar todo o pecado dela de ter traído o pai, a professora expulsa da aldeia pelo caso com o padre. Parece que são todas Evas, né? São todas carregam os pecados do mundo, enquanto o personagem principal se absolve reiteradamente da madrugada suja. Vamos dizer, durante todo o livro lava a sujeira dele daquela madrugada, enquanto com a expiação das olha, Evas, o que eu né? queria dizer é o seguinte: eu sei coisas a respeito do autor, mas isso não interessa. É o livro. É no livro que ele não faz essa justiça, né? Eu conheço muitos outros escritores que fazem críticas violentíssimas à situação das mulheres e denunciam. Então, às vezes, não é nem com as palavras, não é nem o que ele diz a respeito das mulheres, é como ele as coloca, bem como você diz, né? Ele como é colocada a mulher, entendeu? E como é colocada a postura diante dessa mulher. Então, como eu trabalho com isso, não há como eu escapar, não tem como eu escapar, né? Eu percebo isso claramente, né? E pela análise, é claro, se eu fosse escrever um texto sobre isso, eu apontaria com mais cuidado, com muito mais cuidado do que eu falei aqui, eu tinha só 50 minutos, né? Então, eu mostraria com muito mais cuidado. Mas, por exemplo, não precisa ir longe. O rapaz, mesmo ele dizendo assim, não, você está bêbado, etc., tal, ele deixa ela praticar aquele ato. Então, ele tem uma responsabilidade com relação a isso, com certeza. Quer dizer, qualquer estrutura um pouco É uma questão adequada de para o humanidade, né? assunto, Não só... né? Qualquer estrutura que discuta essa questão deveria, né? Então, no livro, porque, por exemplo, o José Cardoso Pires, às vezes ele conta uma história de um estupro, e a própria Lídia Jorge conta a história de um estupro, de um assassinato de mulher, etc. tal, mas é muito contundente, quer dizer, você não sai gratificado daquilo que você lê. E aqui é quase um love story, oba, quase, não chega. Ainda bem que não chegou, porque se chegasse eu não ia suportar, né? Quer dizer, mas é quase, está tão indicado que eles vão ficar juntos, né? Então, está muito indicado, né? Então, Sim. é claro que isso, o romance não acaba desse jeito, mas é como você disse, uma lavagem. Então, é por isso que eu faço essa crítica, né? Certo. Agora, é claro que eu não costumo escrever sobre obras que eu não gosto. Eu não costumo. Inclusive, eu confesso para vocês que eu não tinha lido esse romance. Eu tinha lido o Equador, e eu já falei do Equador e gosto do Equador, né? Então, eu falei, não, posso falar dele. Comprei o livro e li o livro. Se eu não tivesse tido nenhum tempo nem para ler o livro, é claro que eu não vim aqui falar, né? Mas eu li com muito cuidado o livro e achei que valia a pena vir conversar com vocês. Mas se eu tivesse lido antes, talvez eu dissesse, não, eu não quero falar desse livro, né? Só que também tem um detalhe, se eu não digo, outra pessoa vem aqui e fala que o livro é maravilhoso. Não, e o livro tem várias dificuldades, vários problemas. Então, é por isso que eu faço essa ressalva. Vejo que aquela coisa, inclusive da avó, se ela não sabe nem onde é Moçambique, como é que ela sabe quem é Stalin? Ou mesmo quem é Napoleão Bonaparte? Provavelmente não sabia. Eles eram muito analfabetos. Em 74, Em 74, havia 80% da população analfabeta em Portugal. 80%. Hoje é o país mais alfabetizado da Europa. Mas tem Professora, 80%.
Professora, muito obrigada, mas eu acredito que a senhora deve sim falar desse livro, justamente para apontar, para fazer essa crítica, que eu Mas eu não, vejo como quando eu necessária escrever, na eu não vou sociedade. escrever, sabe? Escrever eu não vou, não, porque eu não tenho vontade de fazer esse tipo de coisa. Mas Mas, precisamos de quem faça esses apontamentos, professora, e a senhora os fez muito bem. Muito obrigada. muito obrigada. Próxima pergunta. Aqui no chat, a colega Leonete, ela diz aqui, simplesmente amei Equador, simplesmente amei o livro e muito mais a exposição da professora Marlise. E ela pergunta quando Portugal tinha 80% de analfabetos. Foi em 1984, não é isso, professora? 74. 74, 74. Em Há 50 anos. 1974, tinha 80% de Então analfabetos foi em uma Portugal, evolução ou, muito ou rápida, né? não plenamente analfabetos, mas analfabetos funcionais também, né? Somando tudo, era 80%. Hoje é o país mais alfabetizado da Europa. Muito bom. Vou passar aqui a palavra para o colega Jorge Frias. Boa noite a todos, boa noite, Boa professor. noite. Eu fico também contente das observações. Eu confesso que quando eu li o livro, eu fiquei impressionado com a história, achei interessante, e digo que agora, depois das suas observações, eu preciso repensar o que eu entendi do livro, realmente, porque a gente lê com esse espírito de degustar a leitura, não é? E acaba, às vezes, deixando passar alguns pontos críticos, né? Mas um ponto que me chamou muita atenção, a senhora mencionou logo no começo, né? Os diferentes narradores com a mesmíssima linguagem. O avô dele, que é analfabeto, o Pedro da Burra, não sei o que da Burra, ele conta como se que soubesse falar. Quem escreveu por ele, afinal das contas? Me intrigou porque ele é analfabeto, como é que ele ia narrar alguma coisa sendo analfabeto? A avó, a mesma coisa, não é? Então, isso me chamou muito a atenção. E uma coisa que me chamou a atenção também foi isso, né? Ele tinha uma certa culpa, e isso ele demonstra logo no primeiro capítulo, aquele peso na consciência, falando, né? Eu anotei, quando estava lendo lá, que me deu a impressão que era um narrador, não ele que estava narrando, mas um narrador anônimo. Depois ficou claro quem era o narrador, o avô, a avó, etc., né? Me chamou a atenção, e o que me chamou a atenção no final do livro, inclusive, foi a ética da juíza também, né? Claro que ela tinha esse problema pessoal que ela queria resolver, e pelo visto resolver em favor do amor da vida dela, porque foi ela que chegou nele e teve aquela ilusão de menina, né, de 16, 17 anos, e queria recuperar essa história para, quem sabe, voltar a ter esse amor da vida dele, né? Mas a ética nessa condução do processo, que ela chega, acho que a mencionar isso, que não seria ético, mas, enfim, ela acabou atuando nesse processo sem poder, não é? E uma coisa que também eu perguntaria se ficou na minha mente mal lembrado, mas me parece que o tal do doutor Luiz Moraes, o pai biológico dele, era candidato a presidente da República, não a Não, primeiro-ministro. primeiro-ministro. Não a primeiro-ministro, Primeiro-ministro. É que né? se ele ganhasse a eleição, ou seja, o partido dele ganhasse a eleição, eu também não falei do PL, eu já falo já. Se ele ganhasse a eleição, ele era indicado a primeiro-ministro, e ele foi indicado. Só que ele foi lá e Renunciou. denunciou, Ah, entendeu? Então, ele não era candidato a presidente da República, ele era candidato a primeiro-ministro. primeiro-ministro, assim. Quer dizer, ele ganha a eleição, ele já sabia que ele ia receber o convite de primeiro-ministro, né? E não aceita porque ele estava sendo chantageado pelo filho. Agora, é isso que você falou da juíza, por isso que eu descobri de cara que era ela. É por isso que eu descobri.
né? Eu descobri de cara que ela era, porque eu falei assim, isso aí não pode acontecer, é só na ficção que pode acontecer, né? Quer dizer, Mas ela era impossível aquilo, né? mas Impossível. o livro, em princípio, agrada porque tem essa linguagem Sim, é uma linear. leitura fácil de ler, é uma leitura que prende, né? É uma leitura tranquila, né? Tranquila. Uma observação que eu gostaria de fazer também, a senhora chegou a mencionar da linguagem do dia a dia. Eu fui pela MB no ano de 2001 para fazer um curso lá em Coimbra. E, Aham. e lá eu senti essa linguagem do dia a dia, que não é só diferente, como a senhora diz, dos tempos anteriores de Portugal, mas é muito diferente da linguagem do Brasil. A linguagem do dia a Completamente. dia. É que a nossa linguagem é muito próxima da doença de Queiroz. A É, nossa é muito próxima da doença. Por isso que a gente não tem nenhum problema para ler essa de Queiroz, é, né? Porque a nossa linguagem é muito próxima. Agora, a linguagem... a minha orientadora, ela era portuguesa, nascida em Portugal. Ela falava fechar a luz, abrir a telefonia. A telefonia é o rádio e assim ia, assim ia. Como aqui tem muitas coisas, né? é, Muitas coisas que às vezes, por exemplo, essa própria, né, garota de programa não vai saber o que é, né? Não é. vai saber. Não tem jeito Muito de saber, obrigado. a não ser pelo contexto, né? Obrigado, gostei muito da sua palestra. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a colega Renata Manzini. Tudo bem. Olá, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela explanação, foi realmente muito boa. Um ponto que eu ia tocar, o colega já tocou anteriormente, porque é um pouco inverossímil essa coisa primeiro da Eva usar um outro nome, porque no protocolo oficial ela não ia conseguir esconder o nome inteiro dela, né, aparecendo nos documentos e tal. E segundo, que de fato não é que ela foi só antiética, assim, era um caso bastante clamoroso, não ia ficar podendo esconder que ela estava investigando o crime do qual ela foi vítima. Aquilo me pareceu bastante inverossímil quando eu li, embora como talvez haja um pouco assim de deformação profissional nossa, né? Porque como a gente trabalha na área, é uma coisa que salta aos nossos olhos. Talvez o leitor que não é da área não se dê conta assim dessa inverossimilhança. Mas eu gostei do livro. E o ponto que eu achei mais interessante foi a construção da aldeia. Porque, bom, aí eu tenho um fator muito pessoal, né? O meu marido é italiano, de uma pequena aldeia que praticamente está desaparecendo. E essa quase que eu vi um espelho dessa aldeia na descrita em Portugal, porque é uma aldeia um pouco sem tempo. O que eu achei mais bonito do livro foi quando eles estão lá na Segunda Guerra Mundial e eles estão achando que Salazar está abafando, porque no final das contas, para Portugal foi porque ninguém foi para a guerra. Todo mundo passando ali de avião em cima. E como toda a estrutura estatal não chega na aldeia. Então, que eles estivessem em ditadura ou não faz muita diferença para a aldeia. Chega a Revolução dos Cravos, em Lisboa, né, foi um fato que muda muito a estrutura da sociedade, e na aldeia não acontece muita coisa, a não ser eles irem perder. Para a aldeia, a democracia foi quase trágica, porque ela desapareceu. Né? Ela foi engolida pela grande cidade. Esse desenho dessa realidade de aldeia me pareceu bastante verossímil. Talvez também com essa distorção de eu conhecer um espelho dessa aldeia na Itália. Mas achei bem bonita essa construção desse mundo rural. Como, porém, lógico, essa coisa, a linguagem não muda, né? As cartas parecem todas escritas pela mesma pessoa, então a gente sente que não é um livro muito trabalhado, mas a história flui. Era isso. Eu concordo plenamente com você,
Mas como há outras obras, como essa que eu citei da Lídia Jorge, que fala da aldeia e que mostra de uma maneira muito mais profunda a aldeia, eu acho, na literatura portuguesa, essa questão. Agora, se você conhece a aldeia lá na Itália, você sabe que as linguagens, como você falou, o mundo fica parado, então a linguagem muda. Não é o mesmo italiano que é falado em Roma ou que é falado numa grande cidade. Não é, né? Então, isso, para nós que trabalhamos com linguagem, com certeza é uma coisa que chama atenção, né? Então, ele faz um pouco um best-seller. Quer dizer, o best-seller é aquilo que é absolutamente palatável para todos. E quanto a... Eu percebi claramente que ela não poderia ser essa juíza, de jeito nenhum. Só que justamente por isso é que eu descobri que ela era. Porque é ficcional, né? Então, sendo ficcional, eu falei assim, ela só pode ser, ou então ela é amiga, irmã. Eu pensei assim, ou é muito amigo, ou é muito irmã, mas eu matei antes, né? É que nem novela de televisão, eu não posso assistir novela de televisão, porque eu antes de... Nos primeiros capítulos, eu já sei o que vai acontecer no fim, a não ser que mudem totalmente a história, né? Mas se for uma história mais ou menos linear, eu conheço, porque eu estou muito acostumada, né? Falei para vocês, o cachimbo, como você disse, entorta a boca, né? Então, um bom leitor, que eu não me chamo boa leitora, mas acho que eu sou uma leitora que leio muito, né? Que eu leio muito há 50 anos, então eu tenho essa experiência para perceber certas coisas, né? Então é isso. E como você é juíza ou qualquer coisa do sentido na magistratura, é claro que você vai perceber muito, porque é impossível, não podia ser isso, né? Não podia, tá? Eu concordo plenamente, é inverossímil. É que nem a avó saber do Bonaparte e do Stalin, ela não sabia, não sabia, não sabia mesmo, certo? Muito obrigada, e está aqui anotado o título do livro da Lídia Jorge, vamos ver se eu enfrento esse também. Muito Esse é obrigada pela difícil dica. de ler, viu? Ele é difícil, mas é uma beleza de livro, uma beleza. Vou Que tentar tem enfrentá-lo. muitas outras coisas, né? Um livro que tem muitas coisas. Ótimo, Muito obrigada pela dica. tá. Professor, eu acho que é isso mesmo. Essa palavra que a senhora usou, inverossímil, ela resume bem. É um livro bem inverossímil, mas ao mesmo tempo uma leitura que flui, né? Que é Ah, tipo com best-seller mesmo. certeza, Você flui começa a muito. ler e que não quer parar, quer saber onde é que vai terminar Flui aquilo, muito bem, flui mas muito bem. bem assim, bem simples, vamos dizer assim, bem, É. né? Até um pouco rasteiro, vamos dizer. Não sei Quando eu se essa vejo vocês palavra. falarem dos outros livros que vocês vão ler, eu fico doente. Dois Irmãos, que obra maravilhosa, né? Perto desta aqui, dá de 20-0, né? Ok. Vou passar agora a palavra para o colega Hermans. Obrigado. Boa noite, Boa professora noite. Marlise. Muito obrigado pela brilhante colocações que a senhora fez. E ao manusear, começar a ler esse livro, eu fiquei logo empolgado quando ele trata da Revolução dos Cravos, porque eu remeti àquela música de Chico Buarque, né, que fala da Revolução dos Cravos, uma música tão bonita, né? Linda. E fiz essa associação e achei já que ia gostar bastante do livro. Aí depois me deparo com uma cena muito engraçada na comuna, quando o pai deles lá testemunha aquela discussão entre Hernani e Américo. O Hernani querendo aumento, né? A gente está passando fome. E o Américo, que era um dos gestores da comunas, mas a gente não tem dinheiro para pagar. Ele disse, espera aí, então que revolução é essa? Porque a gente ouviu isso dos patrões a vida inteira, né? E É. agora está ouvindo de vocês, então ele já começa a desmistificar aí. A questão do que ele coloca sobre a mulher, realmente eu fiquei um pouco chocado, né? Com esse aspecto, mas quem conhece Portugal sabe que o português é machista mesmo, né? Acho que todos nós aqui já estivemos em Portugal, a gente sabe que o português ele é realmente machista. E chamou aqui uma atenção quando ele fala sobre Gualdina, em que ele pagava
ao irmão dela, Walter, né? Para, aqui no Nordeste, nós chamamos brechar, né? Ele pagava a Walter para brechar Gualdina tomando banho. Então, ele diz aqui, hoje, olhando em perspectiva, realizo que foram essas primeiras vezes que paguei por mulher. Sei bem que há quem diga que, de uma forma ou de outra, os homens acabam sempre por pagar para ter mulher. Nunca pensei bem no assunto, mas aquilo que posso dizer de experiência vivida é que umas vezes vale a pena, outras não. Quer dizer, isso é terrível, né? Você se deparar com essa frase, ainda que ficcionalmente, ainda como personagem, mas mostra exatamente o que ele, o personagem, ao menos, pensa sobre as mulheres e como se deve relacionar com elas. E, por fim, professora, eu, pessoalmente, fiz uma associação, não sei se lhe ocorreu, mas a decadência da aldeia me remeteu muito a dois outros autores, né? Primeiro, a Monteiro Lobato, quando ele trata das cidades mortas, né? Aí do Vale do Paraíba, quando da decadência da cultura do café, e aquelas cidades vão morrendo, aquele clima de decadência que vai se abatendo sobre elas. E aqui também, na nossa América Latina, as aldeias descritas por Garcia Marques, né? Claro que dentro de um realismo fantástico, né? É outra coisa, mas me lembra muito Macondo, né? Com as casas se esvaziando e as pessoas indo embora, e aquele ambiente meio melancólico, meio de tristeza, em que ficavam aquelas pessoas que resistiam. Então, eu não sei se a senhora teria feito também alguma associação dessa natureza. No mais, muito obrigado. Eu gosto muito do seu comentário, em todos os planos, né? Em relação à Revolução dos Cravos, o próprio Chico fala isso, não sei qual é a palavra que ele usa, já melaram a sua festa, pá, né? Não é melaram, é outra palavra que ele usa. Murcharam. Murcharam, né? Murcharam, que tem a ver com o cravo, né? Muito bonita essa, inclusive, a palavra, né? Então, é porque houve, a Revolução não aconteceu em 74, depois há vários momentos difíceis, né, da Revolução dos Cravos. Isso aconteceu de fato, certo? Essa oscilação, né? E depois virou uma democracia constitucional, né? E dentro do mercado comum europeu, na época, né? Na comunidade europeia hoje, né? Então, quanto a isso, é verdade. E no próprio livro ele fala que as fazendas acabam, porque na hora que o Felipe já é arquiteto e está lá trabalhando para dar os pareceres na prefeitura, lá não é prefeitura, né? É diferente. No município, na região, então, no município, inclusive o prefeito é o presidente da Câmara. Então, é totalmente diferente da nossa estrutura, né? E sempre foi diferente, desde da Idade Média, a estrutura portuguesa é diferente, inclusive do resto da Europa. Mas eu concordo plenamente com você em relação a isso, né? Quer dizer, é isso mesmo. E quanto a essas aldeias que vão desaparecendo, etc. Tal, na literatura italiana tem, já aproveitando o que a colega falou, né? A colega de vocês, não minha, né? Eu não sou magistrada. E em Portugal há várias obras que falam disso, inclusive essa da Lídia Jorge, que eu citei. A Lídia Jorge acaba de ganhar 300 prêmios, né? Ela ganhou tudo de uma vez agora, por um livro que é muito distante desse primeiro que ela escreveu, né? Mas é sobre a mãe que vai perdendo a memória, etc. É um livro belíssimo, chama Misericórdia. Um livro belíssimo. Mas ela tem sobre estupro, sobre assassinato. Então, depende muito de como é que as pessoas tratam o assunto, né? Ele trata meio engraçadinho. Tem uma hora que ele usa uma palavra que era reputação. Daí ele pega e tira o rei, depois ação, e daí ele deixa só puta. Quer dizer, né? Por outro lado, ele tem um pedaço que fala de putos, e putos é meninos. Putos são meninos,
né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Mais ou menos como dizia um grande poeta, que dizia assim, né? A diferença entre homem público e mulher pública. Homem público é uma pessoa importante, a mulher pública é uma prostituta, né? Então, o próprio fato de mudar o gênero já muda o tratamento que é dado à expressão, né? Então, é muito complicado. Ele brinca um pouco com isso, etc. Então, eu acho meio complicado, certo? Ok? Vou Respondi? passar agora a palavra para a colega Isabel. Isabel, Assim, você O está microfone. sem som. E agora, já dá para ouvir? Agora sim, sim. dá. Desculpe. Professora, parabéns. Obrigada. Estou encantada com a sua fala e eu gostaria só de vir meio na contramão. Quando eu acabei de ler o livro, tive a exata impressão que a senhora nos falou aqui, que toda aquela questão da mulher, da fala dele ser incoerente e inverossímil, né? Inverossímil o desfecho. Como é que uma mulher que foi estuprada e depois esteve 5 anos em recuperação de fisioterapia com dores horríveis vai agora ressuscitar um amor de uma noite? É totalmente inviável, né? Não tem pés nem cabeça, como se costuma dizer. Então, essa foi a impressão que eu tive no momento. Mas isso aí, aliado com a volta dele à aldeia lá do avô, do pai, sei lá, que também é totalmente inviável, o que é que o arquiteto ia fazer numa aldeia onde não há casas, onde já todo mundo foi embora, construir para quem? Para as galinhas, para os pobres, para quem? Estava despovoado, Portugal hoje é despovoado, né, nas aldeias, só tem idosos, ninguém tem emprego nas aldeias, ninguém fica nas aldeias, porque não há lá nem hospitais, nem coisa nenhuma. Aliás, a saúde pública em Portugal está bem complicada e o atendimento médico é feito em grandes hospitais regionais, né? Então, a pessoa que mora numa cidade média provavelmente não vai ter ali um hospital de alta complexidade, tem que ir à cidade grande, mas isso são detalhes, né? Só que digo que assim, o despovoamento das aldeias torna totalmente inverossímil que ele fosse morar numa aldeia, resgatar um projeto a partir da fadado ao completo desastre, né? Então, eu penso que isso não posso achar que é como se diz, um erro do escritor. Me custa entender uma pessoa tão brilhante a escrever, porque tem páginas brilhantes, né? Como que ele, no final, poderia achar dois resultados tão inverosímeis, né? E eu tenho a seguinte hipótese, não sei se... Eu tenho a hipótese que é tudo uma fábula. Ele desencantou com a Revolução, assim como todos nós desencantamos com um monte de coisa de política, de religião, de etc. Isto é normal das coisas, da humanidade. Ele desencantou, a gente tem o tempo suficiente de vida para chegar ao desencanto, essa que é a verdade de muitas coisas, e ele também, né? Então, eu não conheço o autor, outros livros dele, estou falando assim de cor, né? Do que eu acho da minha experiência de vida. Então, ele desencantando, ele colocou o protagonista desencantado de algumas coisas e que num refúgio volta para a aldeia. É uma fuga da realidade, né? Agora, essa mulher fugir com ele é mais louco ainda e inverossímil. Então, eu creio o seguinte, parece aqueles livrinhos que a gente lia quando tinha 12 anos e tinham vários finais, né? A gente podia escolher o final feliz ou o final um outro diferente. E tinha várias... volta agora para a página 20 se quer este final, ou então vá para a página 15 se quer o outro. E eu acho que ele ali deixou subentender outros finais possíveis, que não seriam esses. Esses aí realmente completamente fora da realidade. Mas eu acho que essa intenção dele, eu vejo aí uma intenção dele de nos deixar esse sentimento de desalento, de desilusão, de frustração de muitas ilusões da juventude,
E também o tom que ele fala às mulheres, a Otto, o protagonista se auto-inocentando, né? Também de forma inverossímil, porque afinal estava lá, né? Não fez, não levantou um dedo ali, nada, não é essa a minha avaliação. Então, todo esse relato, onde me parece que esse protagonista é mais fidedigno, é quando ele relata o caso de corrupção dele como arquiteto. Inclusive, eu acho muito bem construído toda aqueles fatos reais que acontecem no Brasil, em todo o mundo e lá também, né? Dessas corrupçõezinhas, né? Nas obras públicas e nos projetos que são aprovados pelo poder público. E me parece cheio de detalhes. Eu acho que ele estudou a fundo como funcionam essas corrupções, né? E ele foi muito, assim, convincente nesse aspecto. E talvez com essa história de ele se colocar como uma pessoa honesta naquele momento, é como se fosse uma redenção daquilo que ele foi na vida privada. Quer dizer, ele, afinal, na vida pública, ele tinha honestidade, ele tinha valores. Talvez não tivesse os valores contra o machismo, porque a educação dele não foi essa, né? Como não foi de nenhum de nós, né? Então, eu vejo assim que talvez não seja tão imediato o erro dele, e talvez intencional. Eu quero crer que foi intencional e que ele deixou assim no ar: olha, isto é um final que vocês não acreditem nele. Jamais ia acontecer isso. Eu, pelo menos, fiquei com essa Mas sensação. eu não penso que o final ninguém vai acreditar. Acho que é o contrário, acho que muitas pessoas vão acreditar ou vão querer que seja esse final, né? Querer um final Porque feliz. há muitas incoerências que são passadas, porque como você disse, quando a gente está lendo, a gente vai sendo levado pela leitura, né? Então, não está analisando o texto, está lendo, né? É E verdade. daí passa, né? Agora, eu pessoalmente acho que uma boa literatura faz uma crítica. Eu concordo com você que a trama da corrupção é muito bem tratada no livro. Agora, ele tem muitos inimigos. Agora, eu vou falar o que eu não devia. Fala do autor, né? Está falando do autor. Do autor, que eu não falo, né? Ele tem muitos inimigos porque ele é contra um dos partidos, que é o partido a respeito, seriam os Verdes de Portugal, né? Tem outro nome. E eles são a favor do veganismo, eles são contra, por exemplo, a caça, ele é a favor da caça. A favor dos Então, ele animais. na televisão, ele fala essas coisas, e às vezes ele trata mal a mulher, ele diz assim, eu não sou homofóbico, mas trata mal, Tá. entendeu? Então, tem uma série de coisas dele, que ele é muito polêmico, e ele acaba tendo problemas, muitos. Então, quando eu falei, inclusive para um amigo meu, que é advogado, cuja esposa foi juiz até agora há pouco, e agora não é mais, porque se aposentou, ele falou, eu falei assim, mas esse livro tem até um pouco de ecologia. Ele falou, imagina, ele é contra a ecologia, etc., porque ele estava falando da pessoa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, o problema é que o andamento do romance, como você falou, o final, indica essa possibilidade deles se encontrarem de novo. E, para mim, é absolutamente inverossímil, absolutamente insuportável. Não só inverossímil. Quer dizer, uma pessoa que passa pelo que passou, não pode. Aquela história, tem várias histórias, né? Da vítima que se apaixona pelo algoz, né? Não Não pode, não dá. pode. Não dá para a gente engolir isso. Pelo menos eu não engulo, né? Claro. Mas parabéns. Eu não conhecia Obrigada. a biografia do autor e às vezes também o autor não é exatamente o protagonista, mas nesse caso acho que se confundiu um pouco, né? Mas É, obrigada pelas informações, foi fantástica a sua análise, gostei muito. obrigada. Quem mais? Vou passar a palavra para o Antônio Clementino. Olá, a minha conexão. É, Fala, Antônio. professora, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Na tentativa de conseguir a palestrante,
Eu conversei com uma escritora aqui de São Paulo, a Ana Luísa Martins, que é filha de uma escritora, Cecília, Ana Luísa Martins, sim. filha da Ana Maria Martins, que era membro da academia e faleceu em 2020. Ah, sei quem é. E ela falou que o livro Madrugada Suja não é a obra-prima do Miguel, né? Miguel Sousa Tavares. Eu só fiz esse comentário. Eu, como leitor simples, eu gostei da trama, da engenharia, de criação de toda a história. Eu achei estimulante para ler. Com a sua experiência de conhecedora da literatura portuguesa e da literatura em si, cumpriu bem aí esse objetivo dos clubes de leitura, que é dos encontros, de aprofundar o entendimento da obra lida. Eu achei muito legal ouvir a senhora e o debate aqui, as complementações. Agora, eu só queria falar sobre essa questão da verossimilhança, né? A realidade é inverossímil, né? Você vê o noticiário, você vê que as pessoas, a sociedade, as coisas acontecem tudo no plano da falta de verossimilhança, tudo, né? Coisas absurdas acontecem na vida comum das pessoas, na vida pública das pessoas, e você fica assustado. Meu Deus, não poderia acontecer isso. Com relação... a gente constata isso na obra, né? Nos aspectos lá que a senhora mesmo relatou na exposição. Agora, eu só queria fazer uma pergunta. Quando uma realidade de aldeia, as pessoas não têm aquela visão, vamos dizer assim, do papel da mulher na sociedade, aquela consciência. Então, o autor, quando retrata essas mulheres, ele retrata elas como elas são, porque se eles colocarem um espírito revolucionário, qualquer contestador nela, pode estar forçando a barra e pode ser acusado de panfletário, qualquer coisa assim. Então, eu tive a impressão que a caracterização dos personagens, ela obedeceu lá uma realidade própria da sociedade portuguesa, urbana ou rural, né? E, sobretudo rural, que é bem mais precária do ponto de vista da escolaridade, como a senhora mesmo mencionou, que havia uma grande taxa de analfabetismo, né? Então, acho que não caberiam os personagens ali com uma contestação, buscando essa... Essa foi a impressão que me passou. Olha, E talvez essa, desculpa, talvez essa seja a crítica que ele queira fazer, mostrar aquela situação. Olha, a coisa ainda continua igual no tempo do crime do Padre Amaro. Parece que as coisas estavam congeladas, né? Eu senti que havia uma... naquele momento, ele até usa uma ironia, né? Quando ele fala do padre, né? Ele usa uma ironia, realmente. Mas o problema não é não é mostrar uma realidade que exista e que, portanto, devesse ser... Porque quando a realidade é mostrada com alguns recursos literários que apontam, não é que necessariamente vai dizer, olha, todas as mulheres que viviam na aldeia deveriam ser assim ou assado. Não é isso. Mas ele é um moço que vai para a universidade, ele faz um curso, ele, o Felipe, né? E, de repente, ele representa essa sociedade que é patriarcal, machista e tudo mais que eu tentei perceber, né? Agora, o que me incomoda mais é a Eva, a Maria, entendeu? A Eva Maria, porque ela é que está aceitando esse tipo de comportamento, quer dizer, que ela aparece isso no texto. E isso o autor não questiona, é assim e pronto. Eu não acho, porque o fato de um autor pode, e às vezes, muitas vezes faz, uso de uma ideologia que é da região, não é isso que é, mas existe uma complexidade que precisa ser mostrada, E ali não, é assim mais ou menos
linear essa questão, sobretudo por causa da linguagem, sobretudo por causa da linguagem, né? Então, a linguagem me parece que é o grande problema desse romance. Isso sem levar em consideração a pessoa do autor, eu insisto em dizer isso. O autor é polêmico, essa obra realmente não é a mais importante dele, eu acho que a mais importante é Equador, na minha opinião, embora Rio das Flores também seja bastante interessante, inclusive passa no Brasil uma parte, né? Mas o problema não eu acho que ele realmente é um autor para a gente ler e fruir. Fruir só. Fruir é só para fruição. Não é um autor para pensar. E vocês vão ler Dois Irmãos, vocês vão ler Hamlet. Daí sim é para pensar, certo? E nem sempre aquilo que nos faz pensar é aquilo que concorda com o que nós pensamos. Não é isso. Eu não estou aqui falando como representante do feminismo brasileiro, não é isso. É que o livro é estruturado com algumas fraturas. Tanto que eu comecei falando da linguagem. Foi o primeiro lugar que eu falei, certo? E quando há uma constatação de que um determinado processo ocorre, isso não implica necessariamente em não haver crítica. A declaração de algo, por exemplo, esse conto que eu comentei do José Cardoso Pires, que é sobre um estupro, é sobre uma curra, ou seja, são 3 ou 4, 3 homens e tem um outro que só assiste. Mas, de qualquer maneira, são 3 homens, né? Contra uma menina, uma miúda também, uma menina criança, ou pouco mais que uma criança, certo? E ela tem uma objetivação dessa menina nesse conto, né? Que se chama Pequenos Vampiros. Pequenos Vampiros, né? O conto se chama, né? Tem outra coisa no conto, tem outra coisa no nome, mas são Pequenos Vampiros. E tem uma objetivação, por exemplo, a personagem não aparece no romance. Ela é um foco de luz que bate num banco de uma estação de trem, certo? E naquele foco você vê um monte de trapos em cima. Essa é a moça. Então, existem muitos recursos para você fazer uma denúncia. Recursos literários, recursos ou seja, eu estou falando de arte, né? Agora, leitura, ela é uma boa leitura. Agora, vocês vão ler um livro magnífico, que é Dois Irmãos. Também tem cena de absurdos, vários. Vamos ver o que vocês pensam, né? Eu não vou estar presente para assistir, mas eu garanto que vocês vão fazer uma leitura de um livro magnífico, magnífico, certo? Então, é por isso que eu comento a estruturação mesmo do livro, a estruturação. Então, como eu sou uma leitora de muitos autores portugueses, eu vejo uma diferença brutal entre esse e alguns outros. É isto, né? Tudo bem? Tudo bem. Agora, Nós estamos... legível, respeito muito a leitura. Diga. Nós estamos nos aproximando do final da nossa reunião. Eu vou passar aqui a palavra para o último comentário da nossa mascote aqui do grupo, Maria Fernanda, que é filha do nosso colega Antônio Ribeiro, e ela vai fazer aqui algumas considerações, e aí, ao final, eu passo a palavra à professora fazer as últimas considerações e, em seguida, nós encerramos. Maria Fernanda. Boa noite, professora, colegas. Olá, pessoal. Prometo que hoje vou ser rápida na colocação.
A minha dúvida não é nem tão referente à obra propriamente dita. Eu queria saber, na verdade, a opinião da professora sobre a questão da história e literatura. Porque na faculdade eu tenho um grupo de pesquisa chamado CODENC, Constituição e Democracia em Crise, em que a gente estuda um pesquisador chamado Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, e que ele fala bastante sobre a importância da rememoração histórica. E agora a gente esbarrou em uma tese que ele fala da literatura e da arte, né, como uma forma de a gente revisitar o passado. Aí os professores separaram para a gente um trecho do psicólogo Peter Gray, que ele fala o seguinte: tanto a história como a ficção literária são representações discursivas do real, construídas sob a lógica de toda a estrutura narrativa. Então, eu queria saber as considerações da professora mesmo, sobre como a literatura pode ser um instrumento interessante e válido para a rememoração histórica. Ela é fundamental. Quer dizer, se nós pensarmos na história da literatura como um todo, se pensarmos num período longo, a literatura é um documento informal de coisas que muitas vezes não existem no plano da formalidade, né? Que não tem documentos para nós olharmos. Então, a literatura é fundamental. Portanto, ela nos traz um retrato, inclusive esse livro, nos traz um retrato de mentalidades, de valores, de tudo isso. Agora, daí gostar ou não gostar é uma outra questão, né? Se é bem ou se é mal feito é outra questão. Mas desde o começo da literatura, em qualquer literatura, se eu pegar a literatura portuguesa nos inícios, há textos que são assim muito precários, mas eles são documentos do período em que eles foram escritos, né? Então, esse daqui também é um documento. Isso não resta a mínima dúvida, né? Então, a rememoração, ela é uma das características da literatura. Mas o Walter Benjamin, ele chama atenção que os grandes escritores, os grandes poetas, eles põem luz em coisas que nós jamais teríamos percebido sem eles, né? Então, é isso que é importante que a gente possa observar, né? Mas que é fundamental, sem sombra de dúvida, né? Então, é isso que eu penso, né? E o Walter Benjamin é um dos grandes pensadores, infelizmente morreu muito cedo, né? Ele morreu no final da Segunda Guerra Mundial, e, aliás, ali na passagem da França com a Espanha, né? Então, é uma coisa muito... ele poderia ter ido muito longe. O que ele escreveu já é uma coisa incrível, né? Tudo que ele escreveu é incrível, mas imagino que ele poderia ter escrito a mais, né? Ele poderia ter escrito muito mais se ele não tivesse morrido tão cedo, né? Aliás, ele tem uma ligação com a Hannah Arendt, né? Então, é muito interessante toda a história desses... Esse período é um período muito rico, né? Um período muito interessante, tá? Que bom que você tem esse grupo. Você faz direito? Isso, faço. Ah, então bom. Meu filho fez direito também. Fez direito. Que bom. Até a gente estava estudando, né, um texto também da Hannah Arendt, que ela fala que o Walter Benjamin não era filósofo, é uma outra coisa, porque ele realmente é muito diferente. Não era filósofo, não era filósofo. Ele era um pensador, né? Mas não era um filósofo. Isso. Tá certo. Obrigada, professora. De nada, imagina. Bom sucesso para você. Muito bem. Professora Bride, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pela sua exposição. Acho que ajudou bastante a gente a ter, eu pelo menos, saio com uma visão mais crítica do livro, um outro ponto de vista, vamos dizer assim. E acredito que os colegas também se enriqueceram bastante com esse momento. Eu agradeço mais uma vez e, para finalizar nosso encontro, eu vou passar então a palavra para o nosso grande líder, Kelps. Muito obrigado. Grande líder, é até, como diria o grande compositor Elomar, é arriscoso.
É melhor tratar por faraó mesmo. É, grande líder é arriscoso demais. Mas, enfim, professora Marlise, nós agradecemos em nome da MB pela sua participação. Esperamos contar com a sua presença em uma outra ocasião, quando tivermos a oportunidade de estudar alguma outra obra de algum autor português, né? Ou de outra natureza, mas, enfim, né? A sua participação foi realmente muito boa, principalmente porque pelos debates nós percebemos, né, o quanto a nossa visão mais estreita a respeito da obra, né, não percebia certas nuances, não percebia certos aspectos, né, da personalidade até do próprio autor, né? Então, foi muito enriquecedor realmente para todos nós, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Convidá-los a todos, lembrando que o nosso clube de leitura faz os encontros sempre nas últimas quartas-feiras de cada mês. Porém, no mês de dezembro, pelas circunstâncias já conhecidas, né, do recesso forense, nós vamos fazer na penúltima quarta-feira do mês. Portanto, o estudo será no dia Dia 20. 20 de dezembro, tá certo? Com a obra O Velho e o Mar. Então, vamos nos preparar para que no nosso próximo encontro também tenhamos o enriquecimento da nosso entendimento, nossa cultura, do nosso, enfim, o nosso prazer pela leitura de obras clássicas, contemporâneas, enfim, obras que venham nos trazer sempre algum acréscimo de conhecimento. Muito obrigado, tenham todos um ótimo resto de semana e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Obrigado a todos, boa noite. Tchau! Tchau, até mais. Obrigada.